Bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. A nossa primeira aula será de matemática. Teremos um ditado numérico, falaremos sobre as dezenas de milhar e operações de subtração. São exercícios de fixação. A nossa segunda aula será de geografia e será no livro didático Encontros, nas páginas 164, 165, 166 e 167. Vocês vão resolver as atividades da página 164, os exercícios 1, 2 e 3. E o tema da geografia de hoje é um país em construção. É uma introdução à cartografia, a arte de trabalhar com os mapas, né? Desenvolver e se localizar e entender os mapas, né? Existem vários tipos de mapa hoje em dia, mas já houve um tempo em que não existia tantos assim, né? E para compreendermos a dinâmica da terra, do mundo, das coisas, da cidade, do bairro, nós precisamos mapeá-lo e reduzir, colocar em uma escala menor para que possamos analisar e entender bem. Ok? Leia os textos com atenção, resolvam as atividades no próprio livro. E a nossa terceira aula será de língua portuguesa, leitura e compreensão do texto, televisão e algumas atividades ortográficas. Na aula de matemática, vamos falar novamente sobre as classes, né? Nós já sabemos e já aprendemos, né, e fizemos até a revisão da classe das unidades simples, que é a primeira classe, né? Nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Formam a primeira classe. A cada 3 ordens, formam uma classe, tá? E a nossa primeira classe aqui é das unidades simples, tá? Vou colocar aqui, ó, primeira classe. E nós já vimos também a quarta ordem, que é das unidades de milhar. Hoje nós vamos ver a quinta ordem, que é das dezenas de milhar, e a sexta ordem, que é das centenas de milhar, ok? Essas 3 ordens, a quarta, a quinta e a sexta ordem, vão formar a nossa segunda classe, que é a classe dos milhares, certinho? Para dividir as classes, costuma-se utilizar o ponto, tá? Um pontinho para dividir a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Bom, sabemos que a unidade equivale a 1, a dezena a 10, centena equivale a 100 unidades. E uma unidade de milhar equivale a 1000. Ó, o pontinho. Ó, as 3 primeiras classes são os 3 zeros, ó. E depois o 1 já é a unidade de milhar. E as dezenas de milhar? Quanto vale uma dezena de milhar? Se é dezena, uma dezena vale quanto? 10. Então, e se é milhar, será 10.000. Acontece a mesma coisa com a centena, né? Quanto vale uma centena? 100. E é centena de milhar. Então, vale 100.000. Uma centena de milhar. Pronto. Se for para eu representar o número 265.378, ó. Dentro desse QVL aqui, ó, do quadro valor de lugar, eu vou começar, obviamente, pela unidade, né, que é o número 8, ó. A gente nunca erra se começar pela unidade, tá? Ó, vai ser só os valores absolutos que vão ficar aqui dentro, ó. 3, né? Nós temos 5 unidades de milhar, 6 dezenas de milhar e 2 centenas de milhar. 265.378. Pronto, eu já coloquei ele de acordo com a ordem de cada um.
Agora, vamos atribuir valores, porque esse primeiro aqui, ó, é o valor relativo. Nós sabemos a posição que ele está, porque aqui em cima nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Então, nós temos aqui, nós temos o valor absoluto de cada numeral, né? O 8 vale 8 unidades, o 7, 7 dezenas, o 3, 3 centenas, e assim sucessivamente. Agora, vamos colocar aqui embaixo o valor relativo desse numeral. Então, o 8 vale quanto? 8 unidades, normalmente. O 7 vale quanto? Ele está na segunda ordem, que é das dezenas. Se uma dezena vale 10, 7 dezenas vale 70. O 100, na casa das centenas, o 3, 3 centenas. 3 vezes 100 é quanto? 300. Então, 3 centenas equivale a 300. Agora, na quarta ordem, nós temos as unidades de milhar. E nós temos 5 unidades de milhar. Então, é a mesma coisa de multiplicar 5 por 1000. Ou colocar o 1000 5 vezes, né? E somar. Então, 5 vezes 1000 vai ser igual a 5.000. Porque uma unidade de milhar é igual a 1000. Uma unidade uma dezena de milhar vale 10.000. E 6 dezenas de milhar vai valer 60.000. Ó. E se eu tenho uma centena de milhar, que equivale a 100.000, e eu tenho duas, vai valer 200.000. Ó. 265.378. 265.378. Pronto, tem aqui o meu numeral. Então, toda vez que eu falar dezena de milhar, uma dezena de milhar equivale sempre a 10.000. Aí, o número que você tiver, você vai multiplicar por 10.000. Se for 5, vai ser 5 vezes 10.000, 50.000. Se for 6, 60.000. Se for 7, 70.000. Se for 8, 80.000. E assim sucessivamente. Mesma coisa acontece com todos os outros. Porém, aqui nós temos que dividir com ponto as 3 primeiras casas, porque aí nós temos 2 classes, ok? Observe o número que está representado no quadro de valores e responda. Ó, nós temos a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Então, aqui, ó, nós temos o número 894.766. Pronto, li o número. Agora, vamos ver o que se pede. Quantas classes tem esse número? Lembra que a cada 3 ordens formam uma classe? Ó, parou aqui, ó, a terceira ordem, ó. Daqui para cá, primeira ordem, que é das unidades simples, e nós temos a primeira classe, né? E daqui para cá, ó, outra classe, quarta, quinta e sexta ordem. Nós temos a classe dos milhares, que é a nossa segunda classe. Então, quantas classes tem esse número? 2 classes. Quantas ordens tem esse número? Já está aqui, né? Contamos a partir da primeira, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, tem 6 ordens. Quantos algarismos ocupa a quinta ordem? Que algarismo, aliás? Que algarismo ocupa a quinta ordem? É o algarismo de número 9, né? Qual é a segunda classe? É a classe dos milhares.
Classe dos milhares. Pronto. Qual o número que corresponde à decomposição em cada uma das situações para a gente pintar, né? Então, vamos olhar, ó. Aqui nós temos uma decomposição, ó. 700.000, mais 20.000, mais 5.000, mais 900, mais 40, mais 5. Então, nós temos 725.945. É o primeiro número? Não, porque o primeiro número é 925.954. Vamos ver se é o segundo. 725.945. É esse número aqui? É, então vamos colorir bem esse número, ó. Pronto. A nossa próxima decomposição, nós temos, ó, 800.000. Por que eu sei que é 800.000? Ó, unidade, dezena, centena simples, primeira classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, eu tenho 800.000, mais 8.000, mais 400, mais 2. Então, juntando esses numerais, vai dar 808.402. Ó, 808.402, ó, 808.402. Então, já é o primeiro aqui que eu vou colorir, ó. O segundo não seria, né? Porque aqui é 880.420. Nossa próxima decomposição. 100.000 mais 30.000 mais 600 mais 50 mais 3. Então, se a gente for juntar aqui, ó, 130.653. Vamos ver se é o primeiro. Aqui a gente já vê que não é, ó, né? Aqui a gente observa que não é, porque aqui tá 103.000, aqui é 130. Então, já nem é o primeiro, né? Então, nós já vamos para o segundo, 130.653. É igual? É. Então, eu vou colorir esse número, ó. Tá bom? Agora, vamos observar. Observe as fichas de números amarelos e azuis e respondam. Então, as fichas de números amarelos são as primeiras, né? Eu tenho o número 5, número 3, número 1, número 9, número 8 e número 6. Qual é o maior número que você pode formar com seis algarismos das fichas amarelas sem repetir os algarismos? Vamos tentar formar primeiro o maior, né? Para formar o maior, a gente sempre vai começar do maior número. Então, a gente vai aplicar a ordem decrescente, do maior para o menor. Ó, nós podemos colocar, ó, o maior 9, depois o 8, depois o 6, depois o 5, o 3 e o 1. Ó, pontinho no meio para separar as classes, ó. Formou 986.531. É o maior número que eu posso formar usando esses algarismos sem repetir, tá? Maior. E pediu também para que eu formasse o menor número com esses mesmos algarismos sem repetir. Então, se para construir o maior eu comecei do maior para o menor, para construir o menor eu vou construir na ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor número aqui é quanto? 1, depois 3, depois 5, depois 6, 7. Não, 7 não tem, né? 6. Depois 8. Deixa eu te apagar de novo. Fazer direito, né? Nós paramos no 6, né? Depois 8. E depois 9. Ó. Formou o número 135.000.
689. Esse é o menor número que eu consigo escrever usando todos os algarismos das cartelas amarelas sem repetir nenhum, ok? E agora nós vamos para a letra B. Qual é o maior número que você pode formar com 6 algarismos das fichas azuis, sem repetir os algarismos, né? Então, vamos para o maior. Como a tia já falou, a gente começa sempre do maior. Então, aqui no caso é o número 7, depois 6, depois 5, depois 4, depois o 2 e depois o 1. Ó, 765.421. Esse é o número maior. Quando é o menor, a mesma coisa. Eu vou começar do menor, ó, do 1. Então, 1, depois 2, depois 4, né? Depois 5, depois o 6 e, por último, o 7, que é o maior. É o número que você formou primeiro ao contrário. Ó, 124.567 é o menor número que eu posso formar usando esses algarismos aqui sem repetir. Ó, tá ok? Então, isso aqui é combinação. É uma atividade que vocês já fizeram. Observar bem as ordens, as classes. Se tiver dúvida, ó, no número 358.221. Para você não ter tantas dúvidas, você vem aqui, ó, no primeiro número, ó, unidade, dezena, põe bem pequenininho a lápis, centena. Você sabe que aqui nós temos a primeira classe, né? Formamos a primeira classe. Depois a gente vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui nós já formamos a segunda classe, né? Que é a classe dos milhares. E para ler esse número, você vai observar. Se eu tenho até centena de milhar, então eu estou na casa do 100. 100 mil. Mas aqui eu tenho três centenas de milhar. Então, vai ser 300 mil. 5 dezenas de milhar equivale a 50. Então, 358.221. Ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau!